Bom dia a todos, bem-vindos novamente. Estamos aqui hoje no terceiro módulo da política de privacidade, né? A gente vai começar hoje esse treinamento. Deixa eu só subir a apresentaçãozinha para vocês rapidinho. Estamos aí, né? Então, nós já passamos pelo módulo introdutório dos conceitos básicos da LGPD e da coleta e tratamento dos dados pessoais, que eu tenho certeza que vocês lembram de todos os pontos, né? E agora nós vamos começar com o módulo 3. Então, passando mais um slide aqui. Hoje a gente vai falar de todos os principais documentos legais que a maioria das empresas precisam ter, né, na jornada de adequação da LGPD. E para isso, eu vou chamar o nosso excelentíssimo Renato Leite Monteiro, né? No próximo slide vocês podem ver até a fotinha dele. E aí está o nosso Renato. O Renato, ele é o fundador da Data Privacy Brasil, tenho certeza que vocês já pararam no site dele. Ele tem uma base incrível de conhecimento lá. E, Renato, apresente, seja bem-vindo. Estamos juntos. Tá, então, primeiro, bom dia ou boa tarde a todos e a todas, ou até boa noite para quem estão nos assistindo, tá? Realmente é uma honra poder colaborar aqui com essa conversa, com esse material, com o Rafael, com a RD Station, para a gente poder discutir um pouco sobre as temáticas. E acho que o grande objetivo aqui dessa nosso bate-papo, dessa nossa conversa, é tentar desmistificar algumas coisas, até uma visão crítica com relação a algum desses instrumentos jurídicos que são pré-LGPD e que agora com a LGPD alguns deles precisam de uma nova formatação e dependendo até do nível de complexidade de uma nova engenharia. Então, vocês já passaram por alguns conceitos básicos dos módulos anteriores que nos permitem ter uma discussão que seja um pouco mais estruturada nesse nosso bate-papo de agora. Perfeito. Vamos começar, então, com a política de privacidade, o tema mais polêmico de todos, Renato, né? Então, deixa eu só botar isso aí, é um slide para vocês se situarem, porque nós vamos passar por umas temáticas de 2, 3 documentos, com um olhar super crítico do Renato. Então, Renato, perguntinha básica para você. O que é e para que serve a política de privacidade? Vamos lá. Política de privacidade não é o que você pensa que é. Tá? Política de privacidade não é aquele documento que você chama de política de privacidade e coloca no seu site. Política de privacidade, ele é um documento da organização que descreve como essa organização, de maneira interna e externa, irá lidar com dados pessoais. Ele deve ser um documento extenso, ele deve ser um documento detalhado, ele deve ser um documento que deve demonstrar o comprometimento da organização com respeito às leis de proteção de dados, entre elas a LGPD, nós temos outras como Marcos na Internet, como Código de Defesa do Consumidor, como regulamentações setoriais, autorregulação, que nós temos aqui no setor, por exemplo, de publicidade digital e de agência. Então, esse documento, quando a gente vai falar de um projeto de conformidade, um programa de adequação com a LGPD, ele é um documento que, se a gente for seguir à risca, e não somente aquilo que é normalmente praticado pelo mercado, ele é um documento interno. Ele é um documento que, quase que como um documento guarda-chuva, que irá servir de norte para todas as práticas e atividades no uso de dados pessoais pela organização. Esse documento, por exemplo, se a gente for seguir de uma maneira adequada, ele vai fazer referência a direitos dos titulares, ele vai fazer referência à questão de segurança da informação, vai fazer referência a compartilhamento de dados, ele vai fazer referência a outros instrumentos jurídicos que a LGPD determine que a organização desenvolva. Essa política de privacidade, portanto, ela não é aquele documento que normalmente a gente coloca no rodapé das nossas páginas, muitas vezes utilizando como forma de obtenção do consentimento do titular, do usuário, da pessoa. Eu tenho certeza que a gente vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Tá? Então,
Acho que assim, eu costumo brincar até com outros professores que um dos maiores problemas do que nós achamos que é política de privacidade é porque ela foi outorgada, repassada, para que os advogados, assim como eu, a desenvolvessem. A grande maioria dos advogados, aí eu tento não me incluir nesse caso, eles se valem de um grande juridiquês, eles se valem de uma linguagem que isso fique inacessível àqueles documentos longos. E esse também é um dos motivos pelos quais política de privacidade não é normalmente aquilo que a gente precisa colocar no nosso site, no nosso portal, nas nossas plataformas. Perfeito. E ele é obrigatório no Brasil, Renato? Não, não é obrigatório. Política de privacidade não é É uma obrigatório, boa prática. é uma boa prática. Na verdade, já até adiantando um pouco aqui, nenhum dos documentos que a gente vai falar até hoje, ele é obrigatório. O que é que eu quero dizer como obrigatório? Que está na lei dizendo expressamente que eu tenho que desenvolver e colocar esse documento. O que está obrigatório em algumas normas, e aí Marco Civil da Internet. Por exemplo, o Marco Civil da Internet determina que eu disponibilize um documento que a gente vai ver que não é a política de privacidade, um documento onde eu, de forma facilmente acessível, um documento onde eu descreva as práticas de privacidade e proteção de dados. Se a gente coloca no contexto da LGPD, a LGPD ela impõe algumas práticas de transparência ativa, ou seja, forma de como a organização tem que informar ao titular dos dados, ao usuário, à pessoa, a maneira como seus dados são tratados. E isso, comumente, a melhor prática justamente ficou que eu desenvolva um documento que muitos chamam de política de privacidade, que eu vou lá e coloco no meu site. Esse documento, que a gente coloca no site, como eu já adiantei aqui, sendo bem formalista, não seria essa política de privacidade. O que eu tenho, portanto, Rafa, para poder endereçar essa pergunta, são obrigação de práticas de transparência ativa, onde eu tenho que deixar de maneira facilmente acessível para as pessoas como os seus dados são utilizados, para o que seus dados são utilizados, com quem esses dados são compartilhados. O instrumento jurídico, ou instrumento, o tipo de documento que eu vou utilizar para poder atingir esse objetivo pode ser os mais variados. Perfeito. Então, agora vamos, já que estamos políticos hoje, né, e também polêmicos, né, vamos entrar numa pergunta que talvez algumas pessoas tenham. Qual a diferença e quando usar uma política de privacidade e um aviso de privacidade? O famoso privacy notice, se a gente for olhar um pouco mais para a Europa e Estados Unidos. Ótimo, Rafael. Acho que aí a gente consegue entrar, fazer um ajuste das melhores práticas para que elas estejam condizentes com, o ecossistema regulatório. Então vamos lá. Se a gente concordar que a política de privacidade ele é um documento maior, mais robusto, mais complexo, onde eu descrevo nele quase como se fosse um manual, uma política interna, onde realmente está escrito todas as formas, todas as atividades que a organização fará com dados pessoais, o aviso de privacidade, ou privacy notice, ou termo de privacidade, como alguns chamam, ele seria um documento resumo, um documento mais breve, e é um documento em que ele vai descrever alguma das atividades da organização com os dados pessoais. Então, se a gente está falando de uma organização, como a própria RD, ela vai lidar com dados pessoais de seus funcionários, seus parceiros comerciais, seus colaboradores, seus clientes, vamos falar assim. Uma política de privacidade descreveria tudo isso. Mas a própria RD, ela tem o seu site. Ela tem lá a maneira como ela também coleta dados através do seu site. Essa coleta de dados, esse uso desses dados coletados através do site é apenas uma dos tipos de atividades, é apenas, vamos dizer assim, um grupo de atividades
que a RD faz com os dados pessoais. São essas atividades que vão estar descritas naquele termo de privacidade, o Privacy Note, aquele aviso de privacidade. Então, o que normalmente é feito, que nós chamamos de política de privacidade, que está nos sites, é o aviso de privacidade. E eu estou avisando aquelas pessoas que acessam o meu site e utilizam a minha plataforma a maneira como eu irei utilizar os seus dados. E aqui, Rafa, a gente entra numa questão muito importante. Política de privacidade por si só e aviso de privacidade por si só provavelmente não são considerados consentimentos válidos. Vamos aqui voltar, porque essa é a principal prática, e mesmo com a LGPD, a gente vê isso acontecendo à torta e à direita. Então, a gente vê que antes da LGPD, pré-marco civil e mesmo após marco civil, você vê que as pessoas, os sites desenvolviam os seus avisos de privacidade, vamos utilizar o termo correto agora, e diziam que os usuários, ao acessarem o site, estavam automaticamente concordando com o que estava descrito naquele aviso. Mais recentemente, nós temos alguns sites que colocam um pop-up, colocam um aviso, em que simplesmente os usuários estão ali dando um ok, né, que concordam com com o termo, com o aviso de privacidade, que muitas vezes eles nem leem. Se a gente for colocar essas práticas em consonância com os adjetivos, as qualificadoras de um consentimento de acordo com a LGPD, provavelmente esse consentimento não fica em pé. Vamos lá. Para a LGPD, um consentimento ele tem que ser livre, ou seja, eu tenho que ter a oportunidade de discordar. Se eu estou num contexto em que eu não posso discordar da maneira como os meus dados serão tratados, ou seja, eu não posso discordar do que está escrito naquele aviso de privacidade, aquele consentimento já é inválido. Então, se eu sou uma organização que estou colocando um aviso de privacidade, ou a política de privacidade, como vocês quiserem chamar, e não existe a possibilidade de discordar daquilo, morreu. Segundo, o consentimento ele tem que ser considerado informado. E o informado, ele não é simplesmente, beleza, a política do site está aí, o aviso de privacidade está aí, você acessa se você quiser, você vai entender, você vai ler se quiser. Não. Eu tenho que ter demonstrações efetivas de que realmente aquela forma como os dados serão tratados, eles foram passados de uma maneira de fácil absorção, de fácil consumo e inteligível e de compreensão. Então, se a prática de deixar os avisos e a política de privacidade, a prática de deixar os advogados que tornam isso de maneira inteligível longa, então provavelmente aquela minha tentativa de obtenção de consentimento não será considerada informada. Uma outra questão é que o consentimento tem que ser para finalidades específicas e determinadas, ou seja, finalidades genéricas, abstratas, muito largas, elas provavelmente também não serão consideradas válidas. Finalidades como você concorda que seus dados serão utilizados para melhorar a sua experiência, serão utilizados para melhorar a plataforma, serão utilizados para finalidades estatísticas, serão utilizados para finalidades de analytics. São todos exemplos que são muito abertos. Dentro de tudo isso, eu posso ter N finalidades, N formas como os dados serão tratados. Então, se eu coloco no meu aviso de privacidade algo que não é específico, que não é determinado, provavelmente esse consentimento também não será considerado válido. Então, a pergunta que pode acontecer depois é, então, para que serve esse aviso de privacidade? Então, você está me dizendo aqui que 30 anos de internet, como a gente tinha no Brasil e fora do Brasil, estavam inadequados? Eu estou dizendo que, pelo menos, de acordo desde setembro do ano passado, quando a LGPD entrou em vigor, ou pelo menos desde junho de 2014,
quando o Marco Civil entrou em vigor, esses documentos, dessa forma, eles não estão necessariamente em conformidade com o que essa lei dispõe. E agora, mas de 2014 para cá não teve nada. Nós temos várias decisões em tribunais do Brasil que consideraram consentimentos obtidos dessa forma inválidos. Então tá, Renato, beleza, entendi que 20, 30 anos de internet a galera fez tudo errado, agora tem que mudar essas práticas. Realmente é uma nova forma de pensar. Então esses documentos não servem para nada? Servem para muita coisa. Servem, por exemplo, para que as organizações elas possam cumprir com as suas práticas de transparência. Essas práticas de transparência, elas têm que existir independente da base legal. Lembra dos módulos primeiros, o que é que seria uma base legal? Base legal são as hipóteses previstas na LGPD que legitimam e autorizam o tratamento e o uso de dados pessoais. Independente da base legal, se é um consentimento, se é um legítimo interesse, se é execução de contrato, se é cumprimento de obrigação regulatória, se é a proteção do crédito, eu tenho obrigações de transparência ativa. E se for feito de forma adequada, essas obrigações de transparência ativa, elas podem ser atingidas com aviso de privacidade, com política de privacidade. Por exemplo, se eu vou me valer da base legal do legítimo interesse, em que eu não preciso pedir uma autorização prévia para poder utilizar os dados, eu ainda tenho que informar as pessoas a forma e para o que os seus dados serão utilizados. Nessa novidade que nós temos na LGPD, que é o legítimo interesse, um aviso de privacidade ele é muito mais útil do que para a obtenção do consentimento. Perfeito, Renato. Que baita resposta. Eu acho que está todo mundo agora de cabelo em pé aí pensando em como ser mais transparente com os seus clientes. Dentro desse âmbito, né, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Qual que é um pré-requisito de uma boa política de privacidade, né? Entendendo que um pré-requisito de uma boa notificação de privacidade é que ela seja sucinta com a informação de como você vai coletar e tratar aqueles dados, né? Para ser o mais transparente possível. Mas uma política de privacidade que te ajuda até a implantar um programa de privacidade, educar as pessoas dentro da empresa. Para as agências de marketing, o que você diria de uma boa prática, né? Os pilares dessa política de privacidade? Vamos lá, então vamos diferenciar um pouco aqui. Se a gente for falar da política de privacidade, no conceito de que ela é um documento mãe, então uma agência de marketing ela teria que ter esse documento interno, em que, após ter passado por um projeto de adequação com a LGPD, escreveria todas as atividades, as principais atividades e a forma como essa organização ela utiliza dados pessoais. Então, você teria que ter uma descrição de quais são as atividades que utilizam dados pessoais, você teria que ter uma descrição de quem é o encarregado, você tem que ter uma descrição de quais são as finalidades para quais os dados são tratados, com que esses dados são compartilhados, quais são as bases legais, quais são as práticas de segurança. Mas não só daquilo que está no site, mas de tudo que a organização faz. Beleza. Se a gente for falar de avisos de privacidade, essas regras também valem. Então eu também tenho que, se eu quero informar a pessoa que entra no meu site o que eu vou fazer com os dados delas. Então, se os dados são coletados através do site, eu vou ter que dizer quais são os tipos de dados pessoais que são coletados. Eu vou ter que dizer quais são as finalidades para quais esses dados são utilizados. Eu vou ter que dizer com quem esses dados são compartilhados. Eu vou ter que dizer como essa pessoa ela pode exercer os seus direitos previstos na LGPD. Eu vou ter que dizer, eu vou ter que passar o contato para entrar, poder me comunicar diretamente com o encarregado. Não preciso colocar o nome do Rafael, o nome da pessoa, mas coloca lá dpo@rdstation.com.br, é um exemplo aqui. Se eu quero ser ainda mais criterioso, eu vou dizer também qual é a base legal que legitima a utilização daqueles dados pessoais. Eu vou dizer quais são as práticas de segurança da informação que são implementadas para tratar aqueles dados
para aquelas finalidades. Eu vou ter quais são todos os meus fornecedores de serviço com quem esses dados são compartilhados. Então, não basta existe assim, um nível de granularidade que eu coloco para dizer com quem esses dados são compartilhados. Eu posso dizer quais são os tipos de empresa com que esses dados são compartilhados, ou eu posso dizer efetivamente o nome das empresas, eu dizer até o CNPJ dessas empresas com que esses dados são compartilhados, e também a base legal que permite o compartilhamento desses dados. E tudo isso, Rafa, de uma forma muito sucinta, de uma forma numa linguagem super acessível. E eu tenho, além de dizer quais são os direitos que são garantidos aos titulares, eu tenho que dizer claramente como eles podem exercer esses direitos. Por exemplo, se eu estou me valendo da base legal do consentimento, como eu posso revogar esse consentimento? Se eu estou me valendo da base legal do legítimo interesse, como eu posso me opor àquele tratamento caso eu não concorde? Se eu estou falando de um tratamento para finalidade de marketing, por exemplo, marketing direcionado, e-mail marketing e outras práticas, como eu posso me opor àquilo? Se existe um portal, se existe uma plataforma, ou se é via e-mail, uma maneira mais fácil. Eu não posso colocar qualquer dificuldade para que o usuário, a pessoa, ela possa exercer os seus direitos. Então, nós temos vários exemplos aqui no mercado de avisos de privacidade que tentam ser lúdicos, ser simples e conseguem descrever de uma maneira apurada tudo isso que a gente acabou de falar. Perfeito. Então, assim, para até ajudar as agências, né, acredito que você tenha, talvez, 3 sites que você gosta de indicar como benchmarking para as pessoas acessarem lá e dar uma olhada na notificação de privacidade e tal. Você poderia dar uma dica aí de 3 sites para a galera? Claro, claro. Bem, o DRD, tá? Então, o DRD Station, eu convido não só o da para ver a política de privacidade, a política de privacidade, mas o próprio portal da RD sobre LGPD, em que vários desses pontos eles são realmente discutidos, né? O portal, nós temos muito conteúdo útil, né? Essencial, focado em atividades de marketing, inbound marketing, pode ajudar muito. Um outro que eu gosto muito é o portal de privacidade da Boticário. Realmente é um exemplo muito bom de como está colocado lá. Foi até de a pessoa que liderou esse projeto da Boticário foi justamente uma aluna minha. Então eu sempre gosto de fazer essa referência. E um outro que eu gosto muito, como ele tem colocado lá, é o do Mercado Livre. Tá? Ele tem colocado algumas questões muito interessantes lá, de uma maneira bem lúdica, de uma maneira acessível. Então, e nós temos também o do. Nossa, Rafa, agora tem um agora que eu vou tentar lembrar na nossa conversa e eu passo para vocês, mas é um formato, é o do Gero, eu acho. Gero, que eu acho que é de uma maneira que toda a política de privacidade ela foi transformada em ícones, ela em grafismo, e não naquele texto corrido. Então eu vou tentar lembrar aqui, se eu não tentar lembrar agora, a gente pode passar depois para o pessoal. Ah, legal. Imagina você passar uma política de privacidade para os colaboradores em 2 páginas com imagens. É super bacana, Sim, sempre gostei desse formato também. exatamente isso. Tá bom, então acho que a polêmica sobre políticas de privacidade e notificações de privacidade já deu para o pessoal ficar um pouco zonzo, né? Vamos falar então sobre um tema que não é tão polêmico, nem todo mundo usa, que é termos de uso de site, né? O que é, para que serve e se ele é obrigatório de acordo com a LGPD ou alguma outra lei que você conhece. O que você acha? Não, também não. Vamos lá. Termos de uso. A diferença. Termos de uso é um documento, não é um documento de privacidade. Ele é um documento jurídico. E é um documento que eu vou tratar outros assuntos que não estão necessariamente previstos na LGPD, não estão podem estar previstos em outros instrumentos, em outras leis, como o Marcos da Internet, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Código Civil, entre outros. Nos termos de uso, você vai falar de assuntos como direitos autorais, como propriedade intelectual,
vai falar de assuntos como responsabilidade, sobre responsabilidade por conteúdo desenvolvido pelos usuários. Você vai falar de questões como qual é a maneira correta para poder dirimir dúvidas. Então, se eu vou ter que entrar com uma notificação extrajudicial, como é que essa notificação vai acontecer? Se vai ter um processo judicial, como é que esse processo judicial, onde esse processo judicial ele deverá ocorrer, né? Onde eu vou entrar com ação judicial, vamos falar assim. Eu vou passar informações sobre a empresa, eu vou passar informações sobre como funciona a plataforma, como funciona o site, como funciona o serviço. Não necessariamente como eu trato dados pessoais, mas vamos pegar aqui um exemplo. Se eu pego aqui os termos de uso de uma plataforma de como Spotify, eu vou colocar lá o que é o Spotify, vou colocar os dados da empresa que é responsável pela plataforma do Spotify, eu vou falar de questões de direitos autorais, por exemplo, dizer que as músicas que são tocadas no Spotify, elas são de propriedade intelectual dos seus autores. Eu vou descrever como é que o Spotify ele tem a sua forma de remuneração, se eu pago pelo serviço, como é que eu faço esse pagamento, entre outras questões. Então, os termos de uso, ele é um grande descritivo da maneira como o serviço ele é prestado. Então, ele é um documento totalmente distinto do aviso de privacidade, da política de privacidade. Ele é um documento que, dessa forma, ele está muito mais atrelado a um Código de Defesa do Consumidor, em que eu vou colocar lá quais são as regras que se aplicam, a um Código Civil, que vai reger as relações contratuais, do que outras normas, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, Renato. Então, em relação a dados pessoais, tente deixar o termo de uso um pouquinho de lado, né? E agora para um tema super polêmico, né? Que no Brasil as pessoas falam muito sobre... O que você pode fazer, desculpa te interromper, ainda sobre se você decide ter um termo de uso, que eu recomendo, é uma boa prática. A questão, como eu sou advogado e chega a pergunta, é obrigatório? Eu vou dizer o que está obrigatório na lei, né? Então, na lei. Mas o que acontece é que, nos termos de uso, você pode fazer referência à política de privacidade, informando que você tem um documento específico, um instrumento jurídico específico, que é a política de privacidade. Você pode, inclusive, permitir o acesso à política e o acesso ao aviso de privacidade, que, como a gente falou, são documentos diferentes. E aí, esses documentos, eles podem ser analisados em conjunto. Eles te dão uma estrutura jurídica melhor, né? Bem bacana. Sim. E agora, né, a política de cookies, né? O que é, para que serve e dicas para as agências de marketing digital. O que você me diz sobre as políticas de cookies? Legal. Vamos lá, cookies, né? Cookies é um conceito que perdeu a sua descrição inicial com o advento de novas tecnologias. Então, posso estar chovendo molhado falando de cookies para agências de marketing, mas originalmente o cookie era aquele arquivozinho que era colocado nos computadores, nos equipamentos dos usuários, e a partir desse arquivozinho eu de alguma maneira conseguia identificar quem era aquela pessoa, mesmo que fosse uma identificação indireta, ou seja, eu tinha um número aleatório que era atribuído a essa pessoa para saber toda vez que ela, que eu não sabia que era o Renato, que era o Rafael, mas que tinha um número, visitava o meu site. E com o tempo, essa tecnologia ela foi sendo aprimorada para incluir outros elementos que eu gosto de chamar de tecnologias de monitoramento, ou tracking technologies. Então, cookies, quando a gente vai falar aqui, eu quero que ele inclua fingerprints, que ele inclua GIFs, que ele inclua qualquer tipo de arquivo ou variável
que eu atribuo a um usuário, que eu atribuo a um equipamento, para poder saber quando esse equipamento está utilizando os meus serviços e para poder monitorar o uso dessa pessoa dos meus serviços, ou também monitorar o que essa pessoa faz em outros serviços, que a gente chama, que a gente sabe que vão ter tracking technologies, que permite eu monitorar o que a pessoa faz em outras plataformas e até mesmo monitorar o que ela faz em outros equipamentos, né? Que a gente chama de cross-device tracking. Você vai ter pixels, você vai ter outros e assim. Então, quando a gente vai falar de cookies nesse nosso contexto, Rafa, é para incluir todos esses tipos de tecnologia. Vamos lá. Uma outra questão muito importante para poder endereçar essa nossa pergunta é que quando o cookie, quando uma tecnologia classificada como cookie atribui a uma pessoa um número identificativo, mesmo que seja um número aleatório, mesmo que através desse número eu não saiba quem é a pessoa que está ali por trás, tem aquela charge clássica do New York Times que fala: When you are on the internet, nobody knows that you are a dog. Então, quando você está na internet, ninguém sabe que você é um cachorro. E aí, logo depois, em 2013, até essa imagem que eu uso na minha conta no Twitter, 2013, os mesmos cachorros falando assim: quando você está na internet, todo mundo sabe que você é um cachorro. Então, porque você utiliza tracking technologies. Então, mesmo que eu não saiba que aquela pessoa por trás daquele equipamento é o Renato, é o Rafael, é o João, é a Maria, isso para a LGPD, esse número ou esse string ou qualquer coisa que eu atribuo a um usuário é considerado um dado pessoal. Então, é importante também esse disclaimer, porque em conversas com muitas plataformas de publicidade, de marketing, eles dizem: não, mas eu não utilizo dado pessoal, eu atribuo um número aleatório, eu não sei quem é aquela pessoa. De acordo com os conceitos de dados pessoais que vocês viram no módulo 1, tudo isso, um pixel que é atribuído a uma pessoa, pode ser considerado um dado pessoal em determinados contextos. Então, para a nossa conversa aqui, a gente vai entender que que os dados atribuídos, as informações atribuídas a pessoas que entram no conceito de tecnologias de cookies serão, para a LGPD, considerados dados pessoais. Então, se serão considerados dados pessoais, está dentro do escopo de aplicação da LGPD, ou seja, a lei se aplica, e por isso eu tenho obrigações de transparência ativa. Então, em consonância com o que nós falamos para o aviso de privacidade, eu vou ter que informar aos usuários, às pessoas, como eu utilizo os seus dados pessoais, ou seja, os cookies. Então, eu vou ter que dizer qual é o tipo de cookie que ele é atribuído, eu vou ter que dizer como ele é atribuído, como ele é instalado, eu vou ter que dizer para qual finalidade ele é atribuído. A finalidade é o quê? É um cookie de sessão, que eu quero saber quando aquela pessoa, o tempo que ela está logada no meu sistema. Ele é um cookie de reconhecimento, que a pessoa entrou novamente no meu site, eu estou sabendo que ela é aquela pessoa. Ele é um cookie de analytics, ele é um cookie que vai simplesmente fazer um monitoramento para fim de melhora da minha plataforma. Ele vai ser o cookie que vai ser utilizado para poder enviar publicidade comportamental, publicidade dirigida, publicidade direcionada. Ele vai ser um cookie que vai estar, que não é só um cookie de sessão, ele é um cookie permanente e que vai ficar monitorando independente de eu estar ou não na minha plataforma. Eu tenho que dizer tudo isso. Eu tenho que dizer também aqueles dados que são coletados através daquele cookie, com que esses dados são compartilhados. Então, se a gente utiliza alguns add-ons como Lightbeam, em que eu consigo ter um gráfico em que eu sei todos os cookies que são instalados naquele meu acesso à internet, eu tenho que dizer com quem todos esses dados, todos esses cookies que são instalados que são colocados no meu equipamento, para que eles serão utilizados e quem são as empresas e com que esses dados serão compartilhados. Outra coisa muito importante eu tenho que fazer uma diferenciação entre aquelas finalidades que são essenciais e as finalidades que são úteis e opcionais. Então, deixa eu dar aqui um exemplo de finalidades que são essenciais, que são informações coletadas através de cookies.
Então, se eu tenho que coletar alguns tipos de dados, como qual é o tipo de equipamento, qual o tipo de navegador, qual o tamanho da tela, às vezes eu tenho que ter algumas informações de identificação do próprio equipamento, como o MAC address, tudo isso, muitas vezes isso é essencial para que eu possa fornecer o meu serviço. Se eu considero ele como essencial, eu não preciso dar a opção do usuário discordar ou se opor àquele tipo de coleta dos dados. Por exemplo, endereço IP. Endereço IP, em determinados contextos, para LGPD, pode ser considerado um dado pessoal. Só que eu preciso do endereço IP do equipamento de uma pessoa para poder enviar o conteúdo para o seu equipamento, através de protocolo TCP. Então, eu não preciso dar para essa pessoa a opção de dizer, olha, eu não autorizo, eu me oponho à coleta desse endereço IP. Só que eu devo ter outras finalidades que não são consideradas essenciais. E a ideia de essencialidade, ela pode variar. Desculpa, você está falando com o advogado sempre vai dizer que depende. Então, a ideia de essencialidade ela vai depender, mas ela é orientada pelo que a gente chama de princípio da necessidade. O princípio da necessidade, que está previsto no artigo 6 da LGPD, fala que eu só posso tratar aqueles dados que são estritamente necessários para atingir aquela finalidade. Aí você pode dizer, olha, minha finalidade, eu vou colocar cookies para poder monitorar o comportamento dessa pessoa, e ao monitorar o comportamento dessa pessoa, eu posso enviar publicidade para essa pessoa de produtos e serviços que talvez seja o interesse dela. E eu posso dizer, olha, isso é necessário para que a minha empresa sobreviva. Afinal, eu não cobro nada, é um acesso gratuito. Existe uma discussão muito grande hoje entre essencialidade e necessidade. Ela pode ser essencial para o funcionamento do modelo econômico da empresa, mas ela talvez não seja necessário para que aquele site funcione sob uma ótica de dados pessoais. Nós não temos uma resposta concreta ainda. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá que entrar sobre isso, mas quando eu vou estabelecer uma política de cookies, eu tenho que ter essa diferença. Então, eu faria uma diferenciação entre aqueles cookies que são necessários entre aqueles cookies que são funcionais ou essenciais, vamos falar assim. E aí, a partir dessa política de cookies, eu descreveria toda a maneira como esses cookies, esses dados coletados através de cookies, eles são utilizados. Entendi. Então, assim, já pescando da sua resposta aí, eu entendo que uma boa prática seria colocar as descrições dos cookies dentro do aviso de privacidade e não criar uma política de cookies separada. Você concorda? Concordo. Eu acho que. Desculpa o barulho aqui, pessoal. Esse é um dos perks de home office, né? Vamos falar assim. Então, a recomendação que eu daria seria exatamente, se você vai colocar no seu site uma política de privacidade, um aviso de privacidade, coloca lá as questões sobre os cookies. Isso não impede, Rafael, que se você vai colocar novas camadas para informar do uso de cookies, que essas camadas também tenham essas informações. Então, algo que a gente está vendo acontecer no mercado brasileiro são os sites colocarem aqueles pop-ups, né, que o pop-up aparece lá, esse site instala-os, nós informamos que esse site utiliza cookies para isso, isso e isso. Então, você pode ser mais ou menos descritivo ali. Eu sugiro que você seja mais descritivo, e que você coloque lá as finalidades para as quais, mesmo de forma breve e rápida, para quais esses cookies serão utilizados, e caso o usuário queira saber um pouco mais, ele pode se direcionar ao aviso de privacidade. Então, esses menus, né, às vezes são pop-ups, às vezes são realmente dashboards, onde você pode controlar de uma maneira muito mais granular e efetiva esses cookies, eles já deveriam ter essas informações. Perfeito. E alguma dica
adicional para agências digitais, de marketing digital específico sobre cookie? Com certeza. Algumas pequenas dicas. Primeiro, não seja uma das empresas, um dos sites, que coloca um pop-up lá no seu site e simplesmente a pessoa dá o ok, ela não tem a opção de discordar. Se você está fazendo isso para tentar obter a concordância do usuário com a instalação de cookies, ou seja, obter o seu consentimento, esse consentimento provavelmente não será considerado válido, porque ele não é considerado livre, porque não existe a opção de discordar. Você tem que dar a essa pessoa a possibilidade de discordar de alguns usos nos quais não são considerados necessários. E aí, a recomendação é que você tenha pop-ups em que existe a opção de concordar, não concordar com a instalação de cookies, aqueles cookies que são funcionais, aqueles cookies que não são essenciais. E se você quiser ser ainda mais criterioso, você tem uma opção de entrar no painel de privacidade e nesse painel de privacidade efetivamente controlar de uma maneira muito mais granular, individualizada, separada, os cookies que serão os quais serão permitidas essa instalação. Então a gente tem visto todo local, as pessoas acham, as empresas acham que basta colocar aquele pop-upzinho, basta colocar aquele ok, sem a possibilidade de discordar, eu já vou estar em conformidade com a LGPD. De maneira alguma. De maneira alguma. Se você coloca isso aí sem a opção de discordar, primeiro, você está errado, provavelmente. Segundo, se você coloca um bom aviso de privacidade, você coloca que inclua informações sobre os cookies, se você coloca um pop-up informando aqui a finalidade e a forma como esses cookies serão instalados e os dados serão utilizados, você está começando uma adequação com a LGPD, mas tem muito mais coisa para você fazer. Perfeito. E agora? E outra dica rápida que eu lembrei agora, se você eventualmente for realmente ter um painel de privacidade, nesse painel seria muito útil se você pudesse formas mais diretas para que as pessoas possam exercer os seus direitos, inclusive o direito de oposição, que não concordaria com a instalação de determinados cookies. Perfeito. Vamos então trocar e ir para o último assunto, que são contratos, né? Entendendo que todas as agências de marketing digital têm contratos de prestação de serviços com os seus clientes, né? E entendendo também que elas fizeram um trabalho de casa, fizeram um assessment de privacidade, criaram a sua política de privacidade como guarda-chuva, né, de todo do programa de privacidade, fizeram a sua notificação de privacidade e colocaram a parte de cookies dentro da notificação de privacidade, ou da forma com que eles acharem melhor fazer a sua transparência nesses documentos. Você acha que eles precisam ter cláusulas super específicas para os contratos com os clientes deles, ou eles podem simplesmente citar que os dados serão coletados, tratados de acordo com a política de privacidade dentro dos contratos de prestação de serviços deles? O que você acha disso? Deixa eu no mudo aqui. Na verdade, vamos lá. Pegando um pouco até do que você tinha perguntado nos tópicos anteriores, né? A LGPD, ela não coloca lá que você precisa ter um contrato. Eu gosto até de fazer esse contraste, porque a GDPR, né, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, fala expressamente no seu artigo 28 da necessidade de você ter esses contratos. A LGPD não fala isso. Todavia, é uma relação jurídica, é um instrumento jurídico. O contrato ele vai reger como esse instrumento jurídico funciona. Então, se você tem apenas usuários, se você tem apenas que acessar o seu site, o aviso de privacidade e a política de privacidade, eles podem ser considerados suficientes. Ou seja, vão ser instrumentos jurídicos que descrevem efetivamente como
você vai utilizar os dados que são coletados através do seu site, do seu aplicativo, da sua plataforma. Ok. Mas se você tem outros tipos de relacionamento, como com fornecedores, com parceiros comerciais, a recomendação aqui é fortíssima que você desenvolva o que a gente chama de um DPA, ou um Data Processing Agreement. É um documento que irá realmente descrever como aquelas partes irão tratar dados pessoais para poder atingir a finalidade do contrato principal. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem uma agência de marketing. Você tem uma agência de marketing que contrata uma plataforma para poder fazer o envio de e-mail marketing. Então, ele vai fazer essa plataforma, ela vai fazer o envio de e-mail marketing de clientes dessa agência de marketing. Então, você tem a agência de marketing, tem clientes, esses clientes vão contratar essa agência de marketing e essa agência de marketing vai utilizar outros softwares, outras plataformas para o envio de e-mail marketing. Então, essa agência de marketing, imagina que ela faz suas contratações com seus clientes através da internet. Então, a política de privacidade, o aviso de privacidade, uma política de cookies, uma plataforma de cookies, um gerenciador de cookies pode ser suficiente. Só que a relação entre a agência de publicidade e o fornecedor de serviço de e-mail marketing, é uma outra relação terceira, em que ele deve acontecer através de um instrumento jurídico. E aí você tem dois contratos, na verdade. Você tem um contrato principal, em que o objeto desse contrato principal é justamente a prestação de envio marketing, que você vai ter lá questão de responsabilidade, você vai ter questões lá de propriedade intelectual, você vai ter questões de confidencialidade, você vai ter questões de juízos, vai ter questões jurídicas. E ou você tem uma parte específica desse contrato de prestação de serviço, ou você tem um anexo em que seria considerado o Data Processing Agreement, que realmente vai descrever como essas duas organizações vão utilizar os dados pessoais que precisam ser tratados para poder atingir o objeto desse contrato principal. Então, são instrumentos jurídicos diferentes que dependem da relação que está acontecendo. Perfeito, Renato. É sempre uma aula gigantesca, né? Ter você conosco. A gente estourou um pouquinho do tempo, né? Então, só fazendo um recap aqui, a gente falou sobre a política de privacidade, a política de cookies, que não precisa ter um documento separado, você pode colocar ela dentro do seu aviso de privacidade, né? E, por final, as relações contratuais de prestação de serviço com o seu cliente e das relações comerciais, um pitacozinho a mais que o Renato deu para a gente aí no final, né? Queria, Rafa, que você colocasse o último slide para a gente aí, para as pessoas que quiserem se conectar com o Renato e comigo no LinkedIn, né? Fiquem à vontade. Renato, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Nosso LinkedIn está disponível aí, entre em contato e façamos uma rede de privacidade muito mais confiável para um Brasil melhor aí no futuro. Obrigadão, Renato. Com certeza. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo. Quiser, pode entrar em contato. Fique aqui à disposição. Um abraço. Bom, pessoal, agora vamos trazer aqui uma convidada especial para responder algumas perguntas. A Rose é especialista em estratégia, marketing, gerenciamento de projetos e hoje atua como conselheira da agência Sabiá. Bem-vinda, Rose. Obrigada, Rafa. Obrigada, equipe RD. Obrigada, Brad, pela conexão e apoio também nas nossas iniciativas de evolução. Super prazer estar aqui com vocês, falando agora desse conteúdo tão relevante que vai agregar muito valor na jornada das agências e empresas aí na adequação à LGPD. Obrigada pelo convite. Que isso, Rose. A gente que agradece. Vamos lá. Começar por uma pergunta um pouco difícil. Rose, ao seu ver, né, por onde começar a implantar, na verdade, um projeto de adequação à LGPD, né? E a quem as agências devem envolver e como motivar a equipe? Na verdade, são 3 perguntas, acho que eu discutei para você, né? Vamos pela primeira, então, né? Por onde começar a implantar um projeto de adequação à LGPD?
A primeira é a mais difícil, né? Por onde começar. Depois você começa, às vezes vai, né? Já começou, vai. Mas, enfim. De fato, a implantação de uma iniciativa de adequação LGPD envolve todas as áreas da empresa, né? Da interface com clientes, a cultura, os processos. Então, é essencial que a equipe inteira, de fato, se envolva. E, para isso acontecer, é importante que o projeto faça parte da priorização estratégica da empresa. Na Sabiá, a gente trabalha com gestão horizontal, então a gente teve a oportunidade de compartilhar essa decisão de prioridade com a equipe no final do ano passado, incorporar o projeto agora para o primeiro trimestre de 2021 com força total, mas em organizações tradicionais é comum que seja uma decisão da alta liderança, né, mais deliberativa. Isso precisa acontecer, porque se não tiver na prioridade, não vai ter realmente uma dedicação aí de esforços, de equipe, de pessoal, de investimento para fazer a coisa dar certo. Então, para ser priorizado, é essencial que você tenha aí uma clareza da vantagem que você tem também em fazer isso bem feito e fazer focado. Uma vez que a liderança esteja comprada e engajada na iniciativa, é importante cascatear a informação, ter todo mundo na mesma página, né, com awareness de por que você está fazendo isso, quais os benefícios para a empresa, os benefícios para as pessoas, por que fazer agora, e se não fazer, o que acontece, enfim, acho que tem essa parte de comunicação interna bastante relevante. E quando as pessoas estão sabendo, entendi o que está vindo, né, por onde eu começo, é legal motivá-las, né, e mantê-las alinhadas também aos benefícios que o projeto traz para cada indivíduo. Geralmente a gente trabalha 3 pilares de motivação humana. A gente pode estar trabalhando a motivação extrínseca, né? Então seriam os resultados financeiros diretos que as pessoas podem receber a partir do alinhamento das metas com bônus, avaliação de performance, enfim. O segundo grupo de motivação é uma motivação mais de exposição, de visibilidade. Então você conseguir trazer as pessoas que participam da iniciativa, os seus resultados para o palco, né, dar visibilidade mesmo para essas pessoas que estão engajadas, é uma forma também de motivá-las. E tem o grupo que, de fato, se motiva pelo propósito, então, por uma causa de estar fazendo parte de uma organização que tem consciência sobre o tema da cidade e que está servindo melhor seus clientes e os titulares de dados no final, contribuindo de alguma maneira para um crescimento mais sustentável das práticas de comunicação digital. Mais ou menos por aí, ter a liderança, ter o awareness e trabalhar os 3 pilares de motivação humana aí. Bom, eu aprendi, eu anotei os 3 pontos, hein? Então, priorização estratégica, cascatearem a informação, envolvendo todo mundo, explicando o porquê, o propósito, e motivar as equipes, e você deu uma boa dica aí até de gestão humana, de RH, de talent management, né, que são os 3 pilares motivacionais, que é a gestão intrínseca, disposição, que é a visibilidade do indivíduo, e o propósito dele, que entra dentro do Golden Circle do famoso Simon Sinek. Na então, teoria, a prática tá fácil, né? Tá fácil. Deixa eu ver. Mais uma pergunta. E quais os diferenciais competitivos para quem atua com marketing digital, eventos, endomarketing, né? E na Sabiá, se vocês já percebem esse impacto dessa jornada da LGPD e como é essa percepção? Eu só estou fazendo pergunta fácil. Não, tá tranquilo, são coisas que a gente tem vivido mesmo, assim, discussões que a gente tem tido aqui dentro. Na Sabiá a gente trabalha com os 3 escopos, então campanha digital para geração de leads, nutrição de leads, a gente trabalha com gestão de eventos, né, gestão de inscritos. No endomarketing a gente faz muita pesquisa com os colaboradores dos nossos clientes, então a gente de fato está captando e tratando dados pessoais de forma constante, né? São serviços de alto valor agregado e de alta responsabilidade também. A maioria dos nossos clientes são corporações multinacionais, muitas vezes das áreas de tecnologia, né, são fabricantes ou software vendors, e eles já entendem a relevância dos dados para os seus próprios negócios, né, e a importância de que seus parceiros e fornecedores cumpram a legislação nacional, internacional, não só pela norma, mas pelo tema de imagem, pela satisfação dos seus próprios clientes, enfim. Já tem mais de ano que a gente recebe, em processos concorrenciais ou em renovações de contrato, formulários de assessment, né, como fornecedores desses clientes, para monitoramento das práticas de gestão de dados e privacidade que a gente segue. E ainda é
aceito ou tolerado que a gente responda que está em fase de adequação, informando um deadline para isso. Mas eu estou bastante convencida de que esse aceite é transitório, né? De que essa barra vai subir e a gente não quer só cumprir o básico, a gente de fato está trabalhando para sair na frente e ter um modelo robusto aí de adequação, pautado em processos, com especialistas, né, apoiando aí o projeto, trabalhando nas normas. Então a gente tem consultores, a gente tem advogados aí apoiando no fluxo de implantação, porque a gente está avisando mesmo esse processo de certificação, até com o apoio da ABRAD mesmo. Vemos com bastante confiança de que o selo de certificação vai ampliar mais ainda a visibilidade positiva da Sabiá como um fornecedor confiável e responsável nas práticas de parceria que a gente aplica também no tema de privacidade de dados, né? Então, com certeza é um diferencial competitivo já, e com o processo de certificação vai ser mais ainda. Agora talvez eu vou fazer uma pergunta que você não saiba a resposta, porque talvez o time de vendas saberia me responder, né? Você sabe se a Sabiá já esteve no páreo de um fechamento de um contrato com um novo cliente e ela ganhou esse contrato porque ela já estava na jornada de privacidade em relação ao concorrente? Não é uma informação que se abra, não é nem o time de vendas que não tem informação, geralmente é o comprador, né, que não vai abrir o fator de decisão. Pode ter vários fatores de decisão aí envolvidos, mas certamente, preço, enfim, outros elementos. Mas eu sei que a gente já ganhou em função de boas práticas de processos. Então, assim, você ter processos bem mapeados, né, e o feedback dos clientes em relação à sua consistência, à sua maturidade de gestão, acaba, sim, influenciando outros clientes e o boca a boca acaba contando. Então, a gente tem isso mapeado em pesquisa de satisfação e indicações. Então, às vezes a gente não tem isso como final de funil, né, o elemento de tomada de decisão, mas abre portas. Muito bacana, Rose. Você respondeu uma pergunta que eu nem precisei fazer, né? Tipo, algum benefício indireto que a jornada da adequação LGPD traz à empresa, certamente é conhecer muito bem os seus processos, porque sem isso você não encontra os seus dados pessoais, assim como os seus sistemas, assim como os seus bancos de dados. Muito bom mesmo. Então, parafraseando, né, Rose, os diferenciais competitivos que você enxerga, principalmente com grandes corporações, né, que são a boa parte dos clientes da Sabiá, os quais se preocupam com os dados, é indispensável essa jornada da adequação, né? E constantemente a Sabiá ela recebe auditorias, que são os assessments para verificar a conformidade com a lei, e que você entende, que eu concordo com você, que por agora ainda as empresas estão tolerando você estar na jornada e não estar em conformidade, né? Mas principalmente depois das multas entrarem em vigor, acho que o cenário vai mudar bastante, então aconselho todo mundo a entrar nessa jornada e buscar a melhor assessoria possível para conseguir fazer isso. Rose, eu queria te agradecer muito, em nome da ABRAD, em nome da RD, pela sua presença, né? Obrigado a todos que nos acompanharam também, e espero que o conteúdo tenha ajudado vocês, e nos encontrem no LinkedIn, e perguntem para a gente lá, não tem problema nenhum. Até a próxima. Obrigada. Valeu, Rose. Olá a todos novamente. Estamos aqui para o último módulo da LGPD na prática, né, treinamentos de agências e agentes digitais. Espero que vocês estejam gostando até aqui dessa jornada conosco. Já passamos pelos módulos de introdução, de coleta e tratamento e de todos os documentos legais. E vamos iniciar agora a parte de diferencial competitivo relativo à privacidade. Chega junto. Meu nome é Rafael Rosseto, eu sou o Head de Privacidade na RD Station, né? E vamos começar. Quais são os benefícios de adequação à operação do seu negócio? Já pensaram nisso? Aqui, o conceito é que os benefícios da adequação em relação à privacidade, eles vão muito, muito além da adequação legal, né? Às vezes você tem só a necessidade na sua empresa de se adequar legalmente à LGPD, mas nesse caminho você consegue descobrir vários benefícios que o seu negócio está ganhando. Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês hoje, ela é muito baseada em dados, tá? De uma empresa do Vale do Silício, que boa parte de vocês deve conhecer, que é a Cisco Systems, né?
Ela faz essa pesquisa todo ano. Eu super recomendo a leitura do relatório que eles fazem desde 2019. E a amostragem já está em mais de 4 mil respondentes, ok? Digitem no Google Cisco Privacy Report e vocês vão achar inicialmente diretamente esse relatório. Vocês podem lê-lo em completude, ok? Vamos lá. Os impactos que vão além da lei. Quais são, segundo a Cisco? Olha só. De todos os entrevistados, vocês podem ver aqui, ó, 2.500 respondentes. Nós temos 67% deles acreditam que existe uma redução no tempo de vendas. Olha que maravilha, você aumenta a eficiência do teu time de vendas. Você melhora a mitigação das perdas de vazamento de dados. Você facilita a agilidade de inovação. Como você facilita a inovação? Como isso pode acontecer? Porque no mapeamento de dados, você acaba achando onde todos os dados da sua empresa estão. Uma vez que você sabe onde eles estão, todos os desenvolvedores conseguem achar os dados de uma maneira mais rápida e conseguem desenvolver em cima de uma coisa muito mais organizada do que era antes. Ali no 72% em verde, você pode ver que a gente alcança uma eficiência operacional no controle dos dados, justamente por causa do mesmo motivo. Uma vez que você sabe onde eles estão, você começa a utilizar apenas aqueles que realmente interessam. Você começa a limpar a sua base, inclusive podendo reduzir contratos com fornecedores de cloud computing, tipo Google, Amazon e etc. No cinza, vocês podem ver que, principalmente para empresas que são startups, né, que estão loucas atrás de investidores, as empresas relataram que 73% delas veem que a adequação à lei torna a empresa mais atrativa a investidores. E também, por último, né, todos os clientes, 74% deles, eles buscam hoje empresas que prezam pelos dados pessoais deles mesmos, que são os titulares dos dados. Tá, mas olha só, essa é uma pesquisa de 2020, reportada em 2020, relativa a 2019, e eu trouxe para vocês como isso evoluiu ano passado, em 2020. A pesquisa da Cisco agora, ela era de 2.500 pessoas respondendo, empresas, desculpa, e agora são 4.500 empresas respondendo. E todos os itens aumentaram entre 1% e 3%, só o último item que permaneceu o mesmo. Então, olha só, aqui aumentamos na parte de vendas 1%, aqui 3%, 2%, 2%, aqui 2% também na confiança e 0% aqui na parte de atratividade para os investidores, mas ainda todos eles estão acima de 68%, o que é fantástico. Então aqui existem dados concretos que todas as empresas que estão investindo em privacidade, elas veem benefícios além do programa de privacidade. Aqui existe uma coisa bem bacana, olha o círculo que eu criei para vocês verem aqui. Quando as empresas buscam por novos fornecedores, elas falam que mais de 90% delas dizem que uma certificação em privacidade e segurança é um fator de compra. O que quer dizer que, se você estiver competindo num novo contrato, principalmente com uma média e grande empresa, se você tiver uma certificação, por exemplo, uma ISO 27001 ou 27701, você tem mais chances de conseguir aquele contrato. E aí, eu mostro para vocês que o Brasil é um dos países que mais preza por isso. 70% dos negócios estão obtendo impactos muito positivos investindo em privacidade, especialmente na obtenção de certificações. A grande maioria das organizações está obtendo um retorno muito positivo nos investimentos de privacidade. Olha que bacana. Aqui vale a pena um ponto para falar para vocês. Essa pesquisa, ela leva em consideração médias e grandes empresas. Então, vocês podem ver aqui que os grupos são de 250 a 500 colaboradores, até mais de 1.000 colaboradores. Então, nessa pesquisa, não tem empresas com menos de 250 empresas. Tá, mas espera aí, a minha empresa tem menos de 250 funcionários. Por que eu tenho que olhar isso? Porque provavelmente você quer ou tem contratos com empresas maiores do que essas, né, para prover, fornecer serviços para eles de marketing digital. Então,
Se eles não estão pedindo para vocês agora uma adequação à privacidade, à LGPD, eles vão pedir num espaço de tempo muito curto, ok? No lado esquerdo, vocês veem quanto essas empresas estão gastando, e no lado direito, vocês veem quanto essas empresas estão obtendo de retorno. Se você divide um pilar pelo outro, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, uma empresa pequena. Ela gastou 0,8 e ela viu de benefício 1,8. Se você dividir 1,8 por 0,8, você vai ver um retorno de aproximadamente um ROI de 2,5%. Então, as empresas tendem a investir cada vez mais em privacidade. Vocês não podem ficar fora disso. De novo, né? Olha que bacana. O Brasil só tem um retorno menor do que a United Kingdom, do que a Inglaterra, né? Depois do Brasil vem México e Espanha. Se vocês têm negócios com a América Latina no México, também vale a pena pensar nisso. O que mais? Olha que bacana isso aqui, né? Os benefícios de investimento vistos pela empresa. Apenas 15% delas veem esses benefícios abaixo de 1, ou seja, elas investiram, sei lá, 100 mil reais e elas estão tendo um retorno menor do que isso. Todas as outras estão vendo retornos acima de 1% e 35% delas estão vendo ainda um retorno maior do que 2 vezes. Caiu um pouquinho em 2019, mas ainda é muito significativo. Tá, mas peraí, vocês devem estar olhando esse gráfico e pensando assim, mas o que essas empresas aqui, que estão acima de 5 vezes e acima de 3 vezes de investimento, têm de diferente dos outros? A resposta, minha gente, são práticas de privacidade mais maduras. Então, assim, empresas que possuem uma mente de privacidade, um programa de privacidade, estão obtendo muito mais benefícios dos negócios, como aqueles que eu citei para vocês antes, como atratividade de investidores e melhoria no processo de vendas, ok? Então, outro dado aqui muito significativo, onde nós tivemos 3.800 respondentes. Agora vamos para um outro tópico muito interessante, demanda do consumidor. Tá, então a gente está vendo que todo o mercado global, a gente tem uma certeza, como a gente viu no módulo 1, a gente tem 66% dos países que já tem uma lei de privacidade e proteção de dados. Então, não há retorno, né? Então, é isso que vai ser daqui para frente. E como o consumidor enxerga isso, né? Eu posso já afirmar para vocês que o cliente prioriza empresas que prezam pela privacidade. O consumidor está muito, muito preocupado com a privacidade. Aqui, a gente vê os mais altos problemas que os consumidores veem em relação à privacidade. Vejam que 89%, vamos dizer que são todos, né? 89% deles se preocupam com algum mau uso, algum dado deles sendo enviado para um parceiro de negócio da empresa sem autorização deles, ou o uso de dado deles sendo usado discriminatoriamente, assim como vocês viram a explicação no módulo 1 e a Fernanda Nunes reforçou no módulo 3 também essa parte de discriminação. Olha só, 40% dos indivíduos acreditam que a pandemia, trazendo um assunto super novo aqui, né, super atual, piorou isso. Por quê? Porque nós tivemos muitas notícias sobre os dados de saúde, né, sendo usados pelos governos sem nenhuma autorização dos titulares. Então, realmente, eles pegaram todos os nossos dados de saúde, nosso status de saúde, se a gente é grupo de risco ou não, e mandaram isso para todos os lados. Mas espera aí, isso é um dado sensível, além de ser um dado pessoal. Então, pensem bastante nisso e todos os clientes dos seus clientes e os seus clientes prezam muito pela privacidade. De novo, né, o cliente prefere não só as empresas vão se relacionar apenas com empresas que têm preocupação com privacidade, possivelmente certificações, aqui a ISO aparece novamente, como os clientes também. 90% deles falam que prezam por isso. Uma certificação, por exemplo, a ISO 27701, que é a certificação de privacidade dentro da ISO. É uma filha da ISO de segurança de informação, que é 27001. Ok? Próximo item. Exigências de grandes clientes e clientes com Data Privacy Ready. Eu próprio criei um trava-língua para mim aqui em exigências, certo? Vamos lá. Qual que é a frase aqui? Subir a barra, gente. Na gestão de privacidade é o ponto crucial para manter grandes clientes.
e médios, com certeza, num futuro mais a médio prazo. E assim, quais são as evidências que mostram que a gente precisa focar nisso? Vamos lá. É uma métrica por privacidade. Todas as grandes empresas têm métricas corporativas sobre isso e foco em segurança. Olha isso, gente. A Cisco reportou, dentro daqueles 4.500, das 4.500 empresas entrevistadas, que 93% das organizações já hoje reportam métricas relacionadas ao programa de privacidade, avaliações de impacto de privacidade e o status de possíveis vazamentos de dados pessoais. É muita coisa, gente. Então, assim, dificilmente uma empresa grande vai fechar um contrato com uma empresa que não esteja muito bem na jornada de privacidade. Eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas é super para conscientizar vocês de que, se vocês querem realmente um diferencial competitivo novo e querem botar esforço nisso, eu aposto todas as fichas em privacidade. E eu sou um bom exemplo para falar isso para vocês, porque há 2 anos atrás eu era, inclusive, contra programas de privacidade. Se quiserem saber mais sobre isso, me chamem no LinkedIn e a gente conversa. E olha que legal. Todos desses entrevistados, né, dessas empresas entrevistadas, todos os funcionários que tinham relação com segurança da informação, eles informaram que a atividade deles hoje, que mais toma tempo deles, que mais é priorizada, é a privacidade dos dados. Não é vazamento de dados, não é fechar possíveis intrusões, nada disso. 34% é privacidade dos dados e governança dos dados. Olha que bacana, a governança dos dados é porque tem que ser feito o data mapping, então a governança dos dados tem que ser levada em consideração. Isso indica que a privacidade é a principal competência desses times hoje, né? Então, foco nisso. Aqui mostra a diferença de investimento entre 1999 e 2020. 99 nas barras em verde, 2020 nas barras em azul. Notem que foi consideravelmente maior o investimento, chegando em casos, por exemplo, de empresas de 1.000 a 10.000 funcionários que mais do que dobraram esse investimento. E eu posso garantir para vocês que a Resultados Digitais se encaixa dentro desse item também, né? Nós mais do que dobramos o investimento de 2000 para 2021. E vocês podem perceber isso na nossa plataforma que está Privacy Ready. E mais um dado para vocês. Vocês ainda talvez estão pensando que não, no Brasil ninguém dá bola para isso, o Brasil é um país de terceiro mundo e tudo mais. Mesmo a LGPD sendo nova relativamente no Brasil, mesmo o brasileiro tendo pouca cultura sobre privacidade, né, ele não preza muito privacidade, ele adora fazer um churrasco com todo mundo, a gente tem dificuldade agora na pandemia de evitar essas festas e tudo mais. Olha que bacana, 79% dos entrevistados que eram do Brasil falaram que eles percebem um impacto positivo nos negócios deles, 79%. Né? Obviamente, se você olhar para o planeta todo aqui, você acha a Austrália com 85%, você vê a Rússia com 90%, essa da Rússia eu duvido um pouco, mas beleza. E 88% no México, 85% nos Estados Unidos. Então, assim, é a tendência que vai permanecer para sempre, ok? E agora, um assunto que interessa bastante a vocês. Agências devem investir em plataformas que estão privacy ready, ok? Garantir a privacidade de seus clientes exigem o uso de plataformas seguras, né? E o RD Station é uma delas. Tá? O RD Station pode lhes auxiliar nessa jornada, tá? Se vocês quiserem saber mais, entrem, digitem no Google proteção de dados RD Station, vocês vão ver a nossa página, né? Tem tudo sobre LGPD e marketing digital ali dentro que vocês precisam saber. Tem todas as configurações que vocês precisam fazer dentro do RD Station para que vocês garantam que os seus clientes estão seguindo a lei quanto a inbound marketing. E se vocês usarem a plataforma do CRM também, né? Aqui tem as 4 abas, né? A parte do produto tem funcionalidades, tem vídeos mostrando todas as funcionalidades para vocês. Tem muito conhecimento. Você roda para baixo, lá embaixo na página, você vai ver essa parte de aprofundar seu conhecimento. Tem, olha aqui a primeira imagem, a Fernanda Nunes e o Renato Leite, que estiveram com a gente no módulo 2 e 3, respectivamente. Né? Muito conhecimento mesmo.
olha que bacana aqui, ó, 6 estratégias de marketing e vendas que você não deve fazer. Né? Então, se você quer saber o que você não precisa saber, tem ali também. E para finalizar, funcionalidades para que você faça inbound marketing do jeito correto, privacy ready. Então, toda a coleta de todos os leads de vocês da forma correta. A plataforma do RD Station tem todos os campos em todas as landing pages, segmentação para que vocês façam isso e que vocês também protejam o direito do titular do cliente de vocês. Ok? Aqui vai ter o link depois, vocês vão ter acesso a essa apresentação, acredito. É só clicar e vocês vão ter acesso à central de proteção de dados. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida a mais, entrem em contato comigo também, pelo LinkedIn ou com a Fernanda Nunes, que faz parte do time de privacidade também da RD. Então, gente, estamos chegando no final da jornada, né? Vamos fazer um check-out rapidinho aqui. Passamos pela introdução e conceitos básicos sobre a LGPD. Da onde a LGPD veio, para o que ela serve para a empresa, a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A gente entrou com bastante profundidade com a Fernanda Nunes sobre a coleta e tratamento dos dados pessoais, como fazer as bases legais funcionarem, a diferença entre base legal de contrato, legítimo interesse e consentimento, né? Não é só de consentimento que deve se viver o marketing digital, muito pelo contrário, o Brasil está indo, como a Fernanda Nunes falou para vocês, está indo para o lado do legítimo interesse, e novamente, a plataforma da RD Station permite que vocês façam essa jornada, e o nosso time de CS, com mais de 250 pessoas, já está treinado para orientar vocês nesse sentido. O nosso time garante o treinamento deles para que isso aconteça. Contratos e documentos foi o módulo 3, com o nosso excelentíssimo Renato Leite, um dos 5 nomes mais importantes do Brasil em privacidade e proteção de dados, fundador da Data Privacy Brasil. Recomendo que vocês entrem também na Data Privacy Brasil e vejam todos os conteúdos fantásticos que eles têm lá. E por fim, hoje, né, esse super, digamos, data-driven, né, uma aproximação, uma abordagem muito baseada em dados e pesquisas da Cisco, fresquinha agora de janeiro desse ano, sobre por que vocês têm que entrar nessa jornada o mais rápido possível. Eu gostaria muito, né, de fazer agradecimentos aqui à Brad, né, ao Paulo, que nos acompanhou muito, né, a essa grande parceria que a gente tem entre a Brad e a RD Station. Muito obrigado mesmo, Paulo. A Fernanda Nunes, do time de privacidade da RD, ao Renato Leite, Data Privacy Brasil, ao Claudinei, da Marketing Data, e a Rose, da Agência Sabiá. Obrigado novamente por essa jornada. Meu LinkedIn segue aqui, Rafael Rosseto. Eu sou Head de Privacidade da RD, e eu gostaria de finalizar com uma mensagem para vocês, que eu acredito que vocês conseguiram captar nesses 4 módulos. E a mensagem é essa, gente. Daqui para frente, apenas façam negócios com quem preza pela privacidade das pessoas, num juridiquês do titular dos dados. Muito obrigado a todos vocês e também obrigado a toda a equipe de marketing da Resultados Digitais que fez isso acontecer. Obrigado, Rafa. Obrigado, Júlia. Um abraço.